A Venezuela espera um ataque iminente dos Estados Unidos, enquanto Trump abandonou os esforços diplomáticos para resolver os problemas atuais com a Venezuela. E agora são esperadas ações militares. A mídia já relata ataques aéreos planejados e Trump já havia declarado há semanas que não descartava ataques aéreos dentro da Venezuela. Após outros ataques contra barcos que, segundo informações dos Estados Unidos da América, estariam transportando drogas, agora dizem que, nos próximos dias e semanas, são esperados ataques militares na própria Venezuela. Neste vídeo, discutimos a situação atual e como chegamos aqui. Quais são os planos do governo Trump e como a Venezuela está reagindo? Quão realista é uma invasão? Vamos responder tudo aqui, fique ligado. Santo Deus, economize ainda mais na Holly com meu código. Na quinta-feira passada, Donald Trump ligou ao seu negociador instruindo que interrompesse todas as negociações. As exigências eram que Maduro deveria renunciar, então fazia parte das negociações que Maduro deixasse o cargo. Deveria haver uma interrupção da colaboração com traficantes de drogas e empresas americanas deveriam ter acesso às reservas de petróleo na Venezuela. Maduro, segundo relata aqui o New York Times, teria até feito uma grande oferta de sua parte. Grandes partes das reservas de petróleo e minerais foram oferecidas aos americanos. Essa oferta por parte da Venezuela continuou na mesa, continuou fazendo parte das negociações, mesmo depois que os Estados Unidos da América chamaram o governo de cartel narcoterrorista. Parte dessa oferta era que todos os novos e existentes contratos deveriam estar abertos para empresas dos Estados Unidos da América no que diz respeito a petróleo, minerais e matérias-primas. As exportações para a China deveriam ir para os Estados Unidos da América e os contratos de energia e mineração com China, Irã e Rússia deveriam ser muito reduzidos. Isso mostra uma preocupação obviamente muito séria com os Estados Unidos da América e mostra que o governo Maduro queria praticamente se livrar dessa situação, pagando um preço. E mesmo assim, os Estados Unidos da América interromperam as negociações, embora tudo isso significasse praticamente uma submissão da Venezuela no que diz respeito aos seus recursos naturais, aos Estados Unidos da América, e enquanto essas negociações foram interrompidas, dá vontade de dizer que talvez ambos os lados devessem relaxar um pouco. Isso é especialmente eficaz com minerais e vitaminas quando o equilíbrio é adequado. Quem, como eu, trabalha concentrado por horas, se movimenta pouco e nem sempre se alimenta da melhor forma, sabe que isso não é o ideal para a saúde a longo prazo. Para evitar qualquer deficiência de vitaminas, minerais e probióticos, eu criei o hábito de tomar a G1 todas as manhãs. O diferencial é que a fórmula é baseada em mais de 15 anos de pesquisa, 4 estudos clínicos em humanos e está em constante desenvolvimento. Adicionaram magnésio e novas cepas de bactérias recentemente. A G1 possui certificações da Kerner List e Informed Choice, além de ser testado regularmente por laboratórios independentes. Se é por isso que não fiquei doente desde então, ou se a minha rápida regeneração após o treino tem a ver com os antioxidantes e minerais presentes? Não posso afirmar, mas noto diferença positiva. A rápida absorção dos nutrientes e o aumento das boas bactérias intestinais foram cientificamente comprovados. Na minha rotina agitada, o AG1 me garante não ter deficiências nutricionais. E tudo isso sem tomar vários comprimidos, mas como uma bebida gostosa que agora faz parte da minha rotina matinal. Se quiser testar o AG1, use meu link Drinkad1 com Megexista. Lá, ao assinar uma assinatura mensal, você recebe uma oferta exclusiva no valor de 69 euros. O kit de boas-vindas, 5 pacotes de viagem para levar com você e vitamina D, 3 mais K2. A assinatura não tem custo de envio. É flexível, pode ser pausada ou cancelada e possui garantia de devolução em 30 dias sem riscos. Experimente você mesmo, Drinkagum. Segundo os Estados Unidos, agora eles estão em um conflito armado com os cartéis de drogas. O motivo disso seria o efeito das ações desses cartéis, ou seja, praticamente um ataque à população dos Estados Unidos pelo contrabando de drogas. Por isso, eles consideram que estão em guerra. Isso permite, segundo um parecer, matar, já que não se trata mais de uma ação policial,
mas sim de uma guerra efetiva. No entanto, para um reconhecimento internacional, seria necessário que existisse um grupo armado organizado com uma estrutura de comando centralizada que realizasse ataques. E isso, por exemplo, simplesmente não é considerado aplicável ao trem de Aragua. E o contrabando por barco também dificilmente atende a esse requisito. Isso é dito apenas com base na avaliação internacional, na avaliação jurídica internacional. Lá, nem os ataques a barcos de contrabando, nem a declaração de guerra são internacionalizados ou reconhecidos internacionalmente. Além disso, o contrabando vindo da Venezuela representa muito menos do que o contrabando vindo do México, da Colômbia e do Equador. Apenas cerca de 10% da cocaína chega pela Venezuela e quase 100% do fentanil vem do México. O fentanil é o principal assassino, a droga que mais mata nos Estados Unidos. E isso deixa a pergunta óbvia: por que então o foco na Venezuela? Os Estados Unidos enfatizam repetidamente que Maduro é ilegítimo, que Maduro está envolvido no tráfico de drogas, que Maduro é um criminoso procurado com recompensa por sua captura. Agora, a líder da oposição, Machado, foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Sua reivindicação foi praticamente reconhecida internacionalmente como verdadeira chefe de Estado. Ela também agradeceu ao presidente Trump hoje por seus esforços em favor da Venezuela. Por um lado, ela agradece. Já há semanas ela o chama de esperança para a Venezuela. Sim, precisamos ver isso agora. No contexto de que ela precisa se manifestar de forma o mais positiva possível sobre Trump, se quiser continuar tendo o apoio dele, porque Trump, claro, também esperava ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Mas já no passado, se dizia que Trump era a maior oportunidade que a oposição da Venezuela já teve. Desde o estabelecimento da ditadura chavista, ou seja, desde a ditadura sob Hugo Chávez e agora sob Nicolás Maduro. Lá, Trump seria a maior oportunidade para acabar com isso. E, de fato, partes do gabinete estão tentando convencer Trump de uma mudança de regime, segundo relatam meios de comunicação americanos. Os principais envolvidos seriam Marco Rubio, que é ministro das Relações Exteriores e assessor de Segurança Nacional, Stephen Miller, o principal conselheiro para a política de segurança nacional, e John Ratcliffe, o diretor da CIA. Ou seja, não só o ministro das Relações Exteriores e assessor de Segurança Nacional, mas também o diretor da CIA querem convencer Trump de que Maduro deve ser removido? Quando Trump foi questionado, cerca de 2 a 3 semanas atrás, se ele considerava ataques na Venezuela, ele disse: "Vamos ver o que vai acontecer." Veja, a Venezuela está enviando membros de gangues, traficantes e drogas para nós. Isso não é aceitável. Ou seja, já há semanas, Donald Trump não descartou ataques militares dentro da Venezuela. Atualmente, os Estados Unidos reuniram massivamente forças, mas ainda não para uma invasão completa. Por exemplo, 10 caças furtivos chegaram a Porto Rico e esses reforçaram uma das maiores concentrações de tropas da história dos Estados Unidos da América no Caribe. Segundo relatos da mídia, os Estados Unidos da América já têm cerca de 10.000 soldados no local. Mas aqui temos o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Concluem que seriam necessários ao menos 50.000 soldados para invadir com sucesso a Venezuela. Portanto, embora a mobilização seja considerável, ainda não está em uma escala que permita uma invasão real. Há mais notícias. Os Estados Unidos pediram à Granada permissão para estacionar militares ali. Oficialmente, isso é chamado de uma estação temporária de pessoal e radar. Isso ajudará no combate ao contrabando de drogas. E pelo que parece, o governo de Granada está disposto a permitir tudo isso e assim viabilizar toda essa operação. Fica interessante também porque surgiram imagens desse tipo. Isso mostra o uso do MH-6M. São esses pequenos helicópteros que você pode ver na imagem. Eles foram vistos perto de Trinidade e Tobago. Trinidade e Tobago fica a poucos quilômetros da fronteira com a Venezuela. A observação aqui ocorreu a cerca de 80 milhas da costa venezuelana. Esses pequenos helicópteros são usados por forças especiais dos Estados Unidos da América, então é muito provável que seja um exercício, nesse caso, para o uso das forças especiais americanas a partir desses helicópteros. E em Trinidade e Tobago está agora o United States Ship Lake Erie,
mas também o navio americano, o Ocean Trader, o Motor Vessel Ocean Trader. E aqui temos o artigo sobre isso. Esse é um navio civil convertido, que hoje é usado por forças especiais, tanto para operações anfíbias, quanto a partir de helicópteros, de modo que se presume que os MH-6M mostrados decolaram justamente desse Ocean Trader. Assim, a Venezuela já espera um ataque dos Estados Unidos. E temos relatos da mídia de que as aeronaves e os ataques aéreos já estão planejados. Os venezuelanos também estão reagindo em terra. Temos aqui as imagens de Caracas, onde barreiras de tanques já estão sendo posicionadas ao longo das ruas. Então isso ainda não é uma barreira. Mas aqui claramente estão se preparando para, se necessário, poder bloquear as ruas. Ao mesmo tempo, há exercícios da Força Aérea. Aqui você vê o Sukhoi 30 da Força Aérea venezuelana em operação. E também a defesa antiaérea praticou disparos justamente para demonstrar que estão se preparando para repelir um ataque desse tipo. Também no aeroporto de Caracas já foi instalada a defesa antiaérea, ao lado da pista de taxiamento. Isso indica que os venezuelanos também se preparam para um possível desembarque aéreo no aeroporto de Caracas. Aqui temos mais imagens que mostram como nos arredores de Caracas essas imagens estão sendo divulgadas agora. Isso serve para mostrar que contêineres estão sendo usados para bloquear as primeiras ruas, de modo a garantir que elas não possam ser utilizadas para construir fortalezas improvisadas e tentar deter os americanos. O próprio Maduro destacou: se os gringos atacarem, responderemos. Ou seja, mostra-se pronto para lutar. Isso é declarado assim. Está-se pronto para uma invasão dos Estados Unidos da América e não se vai ceder facilmente. Além disso, a repressão da própria população continua internamente. Por exemplo, foi relatado aqui que um venezuelano foi preso porque elogiou a ação antidrogas nas redes sociais. Ele nem sequer pediu a queda de Maduro, apenas elogiou o fato de os americanos estarem fazendo algo contra o tráfico de drogas na costa venezuelana. A notícia da Venezuela sobre a prevenção de um ataque de falsa bandeira à embaixada dos Estados Unidos da América, os venezuelanos dizem que foram forças de direita locais as responsáveis por isso. E aqui precisamos dizer, é claro que não sabemos o que disso é verdade, mas, de fato, um ataque maior à embaixada dos Estados Unidos da América provavelmente faria com que eles interviessem no país. Na situação atual, seria bastante improvável que o governo dos Estados Unidos da América tomasse essa atitude, mesmo diante de danos graves, talvez até de grandes perdas de pessoal dentro da embaixada. E diga, vamos aguardar para identificar o responsável e iniciar uma investigação adequada. Se concluirmos que, hoje, o principal objetivo do governo dos Estados Unidos da América é tirar Maduro do poder, isso é indicado tanto pelas declarações que temos do seu círculo próximo, quanto pelas negociações com a própria Venezuela, onde tentaram convencer Maduro a renunciar ao cargo e permitir que Machado, da oposição, assumisse o governo na Venezuela. O caminho nessa direção é basicamente a política de canhoneiras adotada pelos americanos. Isso deve afastar a Venezuela dos chineses, russos e iranianos e aproximá-la dos Estados Unidos. E a oferta que Maduro fez mostra até que uma política de canhoneiras como essa pode realmente funcionar. Como eu disse, o que o New York Times relatou sobre a oferta da Venezuela é de tirar o fôlego. Isso seria impensável há anos. Basicamente, isso em relação aos recursos naturais do país teria sido quase uma capitulação diante dos Estados Unidos da América, o que Maduro teria oferecido aqui. E tudo isso só pode ser explicado se acontecer no contexto em que Maduro acredita que, alternativamente, pode haver uma intervenção militar que o remova. A oferta mostra que Maduro leva a ameaça a sério, e atualmente parece haver pouca disposição de Maduro para resolver isso de alguma forma, para encerrar esse conflito por meio de negociações. Por isso, o risco de intervenção militar está aumentando e já é uma possibilidade real. Embora não haja tropas para uma invasão total, forças especiais já estão presentes. Aviões furtivos também estão ao alcance, então ataques cirúrgicos ou operações de comando no país são absolutamente possíveis. Os boatos estão se espalhando massivamente agora. Na Venezuela, alguns acreditam que as forças especiais dos Estados Unidos da América evacuarão Machado. Ela está escondida lá, mas segundo relatos continua na Venezuela. Por outro lado,
Isso faz pouco sentido, pois se ela quisesse fugir do país, provavelmente já teria tido oportunidades para isso. Assim, é muito improvável que ela precise de forças especiais agora. De modo geral, o governo dos Estados Unidos da América está determinado a destituir Maduro e conta com o apoio da oposição para isso. Isso é de grande importância, pois a maioria da população apoia a oposição, e a oposição serve como diretriz. Ou seja, aqui é assim: se Donald Trump quiser destituir Maduro, que a oposição venezuelana está com você, que por sua vez é amplamente reconhecida internacionalmente, ou ao menos por muitos países ocidentais, como governo e vencedor legítimo das eleições, abrindo mais espaço de manobra para Donald Trump. Além disso, agora Machado também recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Isso pode não ter agradado pessoalmente a Donald Trump, mas reforça a legitimidade de Machado e sua luta pela democracia na Venezuela. E após o abandono da diplomacia, depois que Trump ordenou ao seu negociador que interrompesse as negociações, a ameaça agora é real. A Venezuela está levando isso muito a sério. Não podemos esquecer aqui que um aumento da pressão também pode fazer parte de uma tática de negociação, porque, como eu disse, ainda não há forças suficientes para uma invasão nem de longe. E se realmente faz sentido realizar operações de comando na Venezuela, isso ainda terá que ser visto. Ainda existe a possibilidade de que isso seja apenas parte de uma tática de negociação. Tanto na Venezuela quanto entre analistas internacionais, presume-se que ataques militares dos Estados Unidos da América contra o país ocorrerão em breve. Essa foi a atualização sobre a Venezuela. Se gostou, deixe um joinha. Isso ajuda o algoritmo. Comente se quiser acrescentar algo. Amanhã, às 20 horas na Alemanha, haverá uma transmissão ao vivo com relatório da guerra na Ucrânia e sessão de perguntas e respostas, onde esse tema também pode ser abordado. Se você ainda não se inscreveu no canal e não quer perder nada, quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar o sininho. Por enquanto, é isso. Obrigado pela atenção e até breve. Agradeço especialmente aos apoiadores no YouTube e Patreon. Agradeço especialmente aos tenentes Bert Tainment, Der Schneckenmacher, Boomer Opa, Roberto Phil, Yanis G., Anti-X, Sascha Müller, Carl Cunningham, Oistres, Uwe, Divren, Nickname 2Pib, Carsten Schulz, Sascha Horvath, Gulasch Nasha 4000 Tequila 42 e Badass Lawyer. Obrigado, sem vocês isso não seria possível.